Agora vou então convidar o Sr. Secretário para apresentar as suas linhas de ação governativa. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, venho hoje apresentar a esta nobre Assembleia a situação da execução das linhas de ação governativa da área da Administração e Justiça desenvolvidas em 2020 e os principais planos de trabalho para o ano 2021. Este ano, os trabalhos-chave da área da Administração e Justiça envolveram principalmente 3 áreas, nomeadamente a reforma da administração pública, o aperfeiçoamento da construção do sistema jurídico e a facilitação da vida da população com os serviços municipais. A reforma da administração pública constitui o ponto mais importante da ação governativa do Governo da RAEM. Concluímos neste ano a recolha das informações relativas à estrutura orgânica dos serviços, à afetação de pessoal e ao circuito dos serviços prestados, entre outros. Procedemos à análise dos problemas existentes na administração pública e das suas causas e, com base nesses problemas, vamos determinar a orientação da reforma da administração pública e estabelecer o respectivo plano de trabalhos, implementando deste modo as várias medidas de reforma de forma ordenada. Analisada a estrutura orgânica dos serviços públicos no corrente ano, elaboramos preliminarmente os princípios e os padrões a serem seguidos para a reestruturação dos serviços públicos e a afetação de pessoal e, segundo o plano definido, concluímos os trabalhos de reestruturação dos serviços, designadamente a integração das funções do Gabinete do Porta-Voz do Governo no Gabinete de Comunicação Social, das funções do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo na direção dos serviços de turismo e das funções do Gabinete para o Desenvolvimento do Setor Energético na direção dos serviços de proteção ambiental. A fusão dos serviços de apoio da sede do Governo e do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, passando a constituir a direção dos serviços para os assuntos da sede do Governo, a fusão da direção dos serviços do ensino superior e direção dos serviços de educação e juventude na direção dos serviços de desenvolvimento de educação e juventude e a reestruturação da direção dos serviços de economia para se transformar na direção dos serviços de desenvolvimento da economia e das ciências e tecnologia, para clarificar as competências e as responsabilidades dos dirigentes e chefias dos diferentes níveis e racionalizar os problemas de desarticulação entre as competências e as responsabilidades. Procedemos a uma análise e a uma revisão aprofundada sobre o posicionamento de competências e o regime de delegação de competências, tendo proposto uma revisão da lei faseada, com a finalidade de aperfeiçoar o regime jurídico relativo à responsabilização dos titulares de cargos públicos. Procedemos ainda à análise e ao estudo da otimização das disposições sobre os direitos e deveres e as responsabilidades disciplinares do pessoal de direção e chefia, criando assim uma base a quando a alteração das relevantes leis na próxima fase. Para aperfeiçoar o regime das carreiras dos trabalhadores da função pública e o regime de recrutamento da função pública, submetemos à AL a proposta de alteração à Lei nº 14/2009, o regime das carreiras de trabalhadores dos serviços públicos, que propõe a simplificação da configuração das carreiras e os procedimentos de recrutamento da função pública para ser promovida a mobilidade interna dos trabalhadores dos serviços públicos e aplicados os recursos humanos de forma razoável. No que se refere à colaboração interdepartamental, demos prioridade ao acompanhamento dos 2 projetos, a repetição das obras de escavação nas vias públicas e o problema das infiltrações de água nos edifícios. Analisadas as disposições das atuais leis e as dificuldades suscitadas na resolução dos referidos problemas, propusemos a criação de um novo mecanismo jurídico, evitando-se deste modo a repetição das obras de escavação numa mesma parte da via pública num prazo inferior a 3 anos e em situação de não emergência e resolvendo-se nos casos de infiltração de água nos edifícios a complexidade de se entrar em domicílios e a desarticulação entre proprietários das frações dos edifícios nos atos de inspeção e manutenção. Em relação aos trabalhos da governação eletrónica, com a entrada em vigor da Lei de Governação Eletrónica e do Regulamento Administrativo, no passado dia 27 de setembro, reunimos desde já condições para simplificar o trâmite da abertura da conta única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM. Lançámos sucessivamente diversos serviços públicos com recurso à conta única de acesso comum e promovemos a movimentação de forma eletronizada de ofícios não sujeitos à apreciação superior entre os serviços públicos. Mais, em articulação com a implementação da Lei da Cibersegurança, damos assistência aos serviços públicos na avaliação da cibersegurança para estabelecer o regime de gestão da cibersegurança ordenadamente. No âmbito do planeamento legislativo, procedemos a uma revisão sobre o problema suscitado no planeamento legislativo anterior da existência de projetos que não puderam ser concluídos na sua totalidade e de um número relativamente maior de projetos fora do planeamento. Elaborámos deste modo, com uma atitude pragmática, o planeamento legislativo para garantir a plena conclusão de 7 projetos do planeamento legislativo de corrente ano e submissão dos mesmos à apreciação da AL. No que se refere à coordenação legislativa, através do mecanismo de comunicação periódica com a AL, podemos fazer comunicação atempada sobre o andamento dos trabalhos de apreciação das propostas de lei,
para coordenar dentro do prazo a resolução dos problemas no âmbito de políticas legislativas e de técnica legislativa encontrados durante a apreciação de propostas de lei, em articulação de forma ativa com a AEL, no sentido de elevar a sua eficiência na apreciação das propostas de lei. Foi aprovada até setembro de 2020, ainda no período normal de funcionamento da AEL, uma totalidade de 21 propostas de lei, incluindo várias que envolvem vastos aspectos em termos de políticas legislativas de uma maior complexidade em termos de técnica legislativa. Em relação à divulgação e promoção jurídica, organizamos em colaboração com os serviços públicos e associações civis séries de ações de sensibilização relacionadas com a lei básica e com a Constituição da República Popular da China. Realizamos 170 seminários jurídicos para várias escolas com a participação de cerca de 12.000 estudantes. Este ano, a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus afetou, de certo modo, o abastecimento de produtos alimentares frescos e vivos. Mantivemos uma comunicação estreita com os fornecedores e os setores envolvidos, organizando proativamente as fontes de abastecimento de mercadorias, com vista a garantir um fornecimento adequado de porcos vivos, vegetais e outros produtos alimentares frescos e vivos no mercado de Macau. Mais, divulgamos diariamente o volume dos produtos alimentares frescos e vivos fornecidos a Macau e o seu preço médio de venda a retalho, aliviando assim as preocupações da sociedade e assegurando a ordem normal do mercado. Face ao elevado preço de venda a retalho da carne de porco, desde o início do ano, logrou-se, com a estabilização do preço de importação da carne de porco fresca, a execução rigorosa das inspeções do mercado e do aumento da transparência dos preços, garantir uma descida relativamente significativa do seu preço. A fim de evitar a entrada em Macau do novo tipo de coronavírus através da importação de produtos alimentares da cadeia de frio, tomamos a partir do mês de agosto novas medidas de prevenção epidémica, designadamente a realização de desinfecção de mercadorias importadas da cadeia de frio, a realização de testes de ácido nucleico do novo tipo de coronavírus para os produtos alimentares dessa cadeia e embalagens, a implementação de um sistema de rastreamento dos produtos alimentares importados da cadeia de frio e a realização persistente de testes de ácido nucleico do novo tipo de coronavírus para os trabalhadores desse setor. A fim de melhorar a situação higiênica dos bairros comunitários, remodelamos no total 70 sanitários públicos no corrente ano e instalamos contentores de compressão de lixo para garantir a desobstrução da rede de esgotos, reforçando as inspeções tendentes a verificar as condições das caixas de visita e coletores das diversas vias públicas e procedemos às ações de desentupimento, limpeza e manutenção. As obras da primeira fase relacionadas com a construção de um corredor costeiro verde na margem sul da Península de Macau estarão concluídas no final deste ano e o corredor estará aberto ao público no início do próximo ano. Relativamente ao aproveitamento dos terrenos abandonados, desencadeámos sucessivamente ao longo do ano a concessão das obras e a abertura de concurso público de 5 terrenos situados em redor do Parque Urbano da Areia Preta e da Avenida Marginal do Lamau. As obras de prolongamento da ciclovia Flor de Lótus, da Taipa, em direção ao Hotel Broadway, ficarão praticamente concluídas neste ano e após o prolongamento a pista de bicicletas terá um comprimento total de 2.100 metros. Quanto à arborização urbana, este ano reforçámos a arborização das principais artérias urbanas, rotundas e zonas adjacentes ao longo da linha do metro. Concluímos a plantação de cerca de 1.800 mudas de árvores durante o ano inteiro e quanto à recuperação florestal, recuperamos 5 hectares de área florestal, com a plantação efetuada ao longo do ano de um total de 7.000 mudas de árvores. Prosseguimos com os trabalhos internos de estudo e de recolha de dados no âmbito do planeamento geral do sistema da arborização urbana de Macau. Ainda em 2020, vamos proceder à consulta pública sobre o plano da reforma da administração pública e, ao escutadas amplamente as opiniões dos quadrantes sociais, iremos promover de forma ordenada e de acordo com a orientação e objetivos definidos no plano os diversos trabalhos da reforma da administração pública, tendo em conta a estrutura pessoal e os serviços prestados pelos serviços públicos, entre outros aspectos. Vamos dar continuidade aos trabalhos de configuração da estrutura e divisão de funções dos serviços, centrando-nos na revisão das funções dos fundos públicos e da legislação aplicável, para se apresentar um plano de reestruturação ou fusão execuível e capaz de aprimorar a gestão dos fundos públicos, normalizando o processo dos pedidos de apoio financeiro, da sua apreciação e fiscalização, aumentando a eficiência em termos de funcionamento desses fundos e assegurando uma utilização racional e eficaz do erário público. Vamos acompanhar a alteração de disposições legais relacionadas com os princípios da delegação de competências, procedendo à racionalização e à revisão das competências legais das direções de serviços no decorrer da reestruturação dos serviços, na base do estudo sobre o regime jurídico de responsabilização dos titulares de cargos públicos realizado neste ano. Iremos apresentar uma proposta concreta para o aperfeiçoamento dos direitos e deveres e responsabilidades disciplinares do pessoal de direção e chefia. Vamos
colaborar estreitamente com a Assembleia Legislativa na apreciação da alteração do regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos e dar início aos trabalhos de estudo sobre a otimização das carreiras da próxima fase, de modo a rever o atual regime de mobilidade dos trabalhadores dos serviços públicos e promover a mobilidade horizontal dos mesmos. Iremos definir os princípios de afetação dos trabalhadores dos serviços públicos e controlar o aumento do número total do pessoal. Os funcionários constituem desde sempre os recursos mais valiosos do governo da RAM. Vamos tomar as medidas necessárias para reforçar a comunicação hierárquica dentro dos serviços públicos, motivar e reforçar a coesão dos trabalhadores, prestar um melhor apoio aos trabalhadores da linha da frente e vamos continuar a prestar apoio financeiro aos trabalhadores dos serviços públicos com mais carências económicas para aliviar, mediante a organização de atividades culturais, desportivas e recreativas, a pressão sentida na vida e no trabalho. No próximo ano, tomando a promoção da governação eletrónica como ponto de partida, vamos simplificar e otimizar os processos dos serviços públicos, vamos alargar o âmbito de aplicação da conta única de acesso comum, analisar e reorganizar os serviços mais utilizados e estreitamente relacionados com os cidadãos e as empresas, aditar a funcionalidade da carteira digital, onde ficarão armazenados o cartão de leitor, cartão de idoso, cartão de utente, cartão dourado, entre outros. Iremos otimizar o sistema de gestão interna dos serviços públicos. Construção de uma equipa de trabalhadores de serviços públicos como o Rapati em Macau é fundamental. Quanto às ações da área jurídica, terminamos com a atitude pragmática e o planeamento legislativo para o próximo ano, onde constam 9 projetos legislativos intimamente relacionados com a economia e a vida da população. Vamos consolidar e aumentar a eficácia do atual mecanismo de coordenação e concertação da produção legislativa, aperfeiçoando ainda mais o seu processo, controlando rigorosamente o tempo para a elaboração das propostas de lei, por forma a assegurar que os projetos legislativos sejam concluídos pontualmente de acordo com o plano previsto. Vamos, ao mesmo tempo, acompanhar a mudança de legislatura da Assembleia Legislativa e planear melhor o tempo para a apresentação das propostas de lei. No próximo ano, vamos continuar a intensificar a promoção da Constituição e da Lei Básica, bem como das leis relativas à defesa da segurança do Estado, possibilitando aos cidadãos o conhecimento dos princípios e do espírito legislativo das respectivas leis. Mais, iremos lançar um novo modelo de divulgação jurídica e ampliar a promoção e divulgação jurídica na internet, tornando-a mais correspondente à realidade e mais facilmente acessível pelos cidadãos de todas as faixas etárias. No domínio dos assuntos jurídicos interregionais, vamos desenvolver em grau mais elevado as funções da reunião conjunta dos departamentos jurídicos da Grande Baía, tendo como base a criação de uma plataforma de mediação na Grande Baía e a uniformização das qualificações dos mediadores. Vamos promover a criação de um mecanismo de coordenação dos serviços jurídicos públicos entre Guangdong, Hong Kong e Macau, com vista a melhorar os respectivos serviços na Grande Baía. No domínio das relações externas, vamos continuar a desenvolver a cooperação e o intercâmbio com o exterior. E no domínio dos serviços municipais, no próximo ano, vamos continuar a aperfeiçoar os trabalhos atinentes à recolha de lixo. Vamos melhorar o sistema indutivo de abertura das portas dos depósitos fechados de lixo, transformar os postos de recolha de lixo nas vias públicas que reúnam condições em contentores de combustão de lixo, iniciar o estudo sobre o aperfeiçoamento do sistema de recolha e proceder à revisão geral sobre o atual modelo e as instalações. Para garantir a desobstrução das redes de esgotos, além do empenho dos trabalhos regulares de desentupimento e de manutenção das redes de esgotos no próximo ano, iremos continuar com o enfoque nos trabalhos de inspeção, desentupimento e desobstrução nos pontos críticos de inundações. Para melhor dominar as condições das redes, será reforçada a utilização do sistema de videovigilância dos esgotos, de modo a aumentar a frequência das inspeções e dos trabalhos de limpeza da rede e das caixas de visita. A box culvert da estação elevatória das águas pluviais do norte do Porto Interior vai entrar em funcionamento no próximo ano. Atendendo às mudanças advindas da situação da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, vamos, no próximo ano, ajustar ativamente as medidas de prevenção epidémica no âmbito da segurança alimentar para evitar a entrada em Macau do vírus através dos produtos alimentares da cadeia de frio importados ou das suas embalagens. Vamos reforçar também o rastreamento da fonte, a fiscalização e o controle das várias etapas que os produtos alimentares percorrem. Vamos promover ações regulares de prevenção e combate à epidemia através de análise de amostras de mercadorias, colheita, medidas de saneamento e desinfecção. Dado o maior número de vários tipos de lojas de takeaway e de venda de produtos alimentares online, para reforçar a prevenção e o controle na área da segurança alimentar e reduzir o risco de doenças de origem alimentar, vamos no próximo ano criar um regime de registro obrigatório
de modo a reforçar a fiscalização das lojas que vendem produtos alimentares processados ou preparados e que não se encontram abrangidas pelo atual regime de licenciamento. Em articulação com o processo legislativo do regime de gestão dos mercados públicos, vamos no próximo ano elaborar diretivas para a limpeza e funcionamento das bancas dos mercados públicos, introduzir ordenadamente sistemas, tecnologias e de gestão, a balança eletrónica, o pagamento eletrónico, promover a uniformização dos pesos e medidas e a utilização do sistema decimal. O mercado municipal de Horta e Mitra vai ser integrado no projeto piloto e vamos realizar um novo planeamento e concepção sobre o ordenamento e a distribuição das bancas. No próximo ano vamos dar início às obras preliminares de melhoria e reordenamento dos passeios danificados, a otimização das instalações de acessibilidade e aumento das iluminações decorativas nos bairros da zona da Almeida Ribeiro, Barra, Avenida Leste do Hipódromo da Zona Norte e da Zona da Colina de Mongaio. Vamos construir, ao longo das principais vias públicas de Coloano, um trilho de lazer seguro e aprazível e criar as condições necessárias para os cidadãos poderem desfrutar e passear por lá. No próximo ano vamos continuar a promover a arborização da cidade e desenvolver a recuperação florestal, adotando como estratégia de arborização urbana preencher os espaços vazios e elevar a qualidade. Vamos aumentar a densidade e a qualidade da arborização nos bairros e construir uma cidade de lazer verde. Vamos tomar medidas para reforçar a proteção das zonas montanhosas e o combate à destruição ilegal de terrenos das montanhas. Dou assim por fim a minha breve apresentação sobre a situação de trabalho do presente ano e o plano de trabalho para o próximo ano da área da Administração e Justiça. Solicito ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que apresentem opiniões e sugestões. Obrigado. Obrigado.